Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Prestando um culto santo a Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo 24 é um cântico entoado pelos israelitas quando se dirigiam ao templo do Senhor em Jerusalém, isto para adorar e exaltar Deus como o Criador de toda a criação, o Rei da Glória, que deve ser buscado e adorado. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo de número 24. Falaremos do autor, tema e classificação. No item 2 da lição, nós vamos finalizar, então, nosso estudo, onde conheceremos a interpretação exegética do Salmo de número 24. A caracterização do Salmo 24. O autor. Salmo 24 tem como autoria o rei Davi, segundo a tradição judaica. O tema do Salmo é um salmo que trata do pertencimento de toda a criação a Deus, por ele ser o Criador e mantenedor de todas as coisas. A Deus, o Rei eterno, seja dado toda a honra e toda a glória. A categoria do Salmo. O Salmo 24 ele é classificado como um salmo litúrgico, mas também pode ser classificado como um salmo messiânico, que denota o Senhor como Criador de todas as coisas e digno de toda a adoração. Deus é o Rei da Glória. No item 2 da lição, nós vamos falar sobre a interpretação exegética do Salmo 24. O primeiro ponto é que no Salmo 24, versículos 1 ao 2, diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Estes dois versículos, interpretados exegeticamente, dizem que Deus é soberano e criador de todas as coisas. Estes dois primeiros versículos, como nós lemos, aponta Deus, exalta Deus como o criador do planeta Terra e tudo que nele existe, dando então ao Senhor o pertencimento de toda a criação. Neste sentido, nós, seres humanos que habitamos neste planeta, nós não somos os donos da terra e de suas riquezas. Somos apenas mordomos da terra e de tudo o que nela há, e por isso devemos assumir o papel de cuidar de toda a criação que pertence a Deus, de modo a preservá-la conforme o seu estado da criação, conforme Deus criou. No livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Portanto, aqui nestes dois versículos de Gênesis 2:1, 2:1 e 2, ele confirma Deus como o Criador de todas as coisas. No versículo 15, diz assim, versículo de número 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Então, a primeira missão de Adão, o primeiro homem, um homem que foi criado, era a de cuidar da natureza, cuidar da criação. Os versículos de número 3 ao 6 do Salmo 24 diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Aquele que não jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Estes versículos 3 ao 6 do Salmo 24 denota então, nos mostra então, interpretado de forma exegética, que nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. Nada neste mundo criado pode ou deve ser adorado. Somente Deus é digno, exclusivo de nosso louvor e de nossa adoração. Este texto bíblico, ele anuncia o reino de Deus firmado na Jerusalém celestial, simbolicamente representado pelo Monte Sião, na Jerusalém terrestre. E para fazer parte deste reino, representado pela salvação em Cristo, são necessárias virtudes ou qualidades morais e espirituais mencionadas pelo salmista, a saber, primeira, quem quiser habitar no reino de Deus deve ser limpo de mãos e puro de coração. E o que quer dizer ser limpo de mãos e puro de coração? Significa as virtudes que o ser humano deve possuir, consolidada então na sua fé e na prática da vontade de Deus em sua vida, ou seja, obediência. Isto quer dizer mãos que se afastam da condição de praticar o pecado e coração que não permite contaminar-se com o que é profano. Então, limpo de mãos e puro de coração significa se afastar da condição de praticar o pecado e coração puro é o coração que não permite contaminar-se com o que é profano. Outra virtude para estar no lugar santo, no reino de Deus, é não entregar sua alma à vaidade. Significa a virtude de não desejar os valores e as riquezas do mundo, que contrariam aos preceitos divinos. O cristão, ele não deve se entregar à vaidade. E essa vaidade, ela é tipificada pela idolatria, pela egolatria e soberba. A vaidade no ser humano é um passo para a soberba. E a soberba, um milimétrico passo para a queda e, consequentemente, a ruína. Terceira virtude, conforme o salmista denominou aí no Salmo 24, versículos 3 ao 6. Não jurar enganosamente. Significa que o cristão não deve abrir a sua boca para falar mentiras e nem realizar falsos testemunhos, visando proveito próprio ou de terceiros. A verdade deve ser
a prática da pessoa que professa a fé cristã. Então, repetindo, o salmista ele faz uma pergunta no versículo 3, quando ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Significa estar no reino de Deus. Aí ele responde no versículo 4, dizendo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade e aquele que nem jura enganosamente. Virtudes. E no quinto versículo, ele coloca o que é que, então, as pessoas que possuem essas virtudes, ou desenvolvem essas virtudes, elas receberão do Senhor bênçãos, receberão do Senhor a justiça dele, a salvação em Cristo Jesus. Então, esta geração que tem essas virtudes é que busca o Senhor em espírito e em verdade. Então, buscar Deus em espírito e em verdade é a palavra de ordem do Senhor para todas as pessoas que são comprometidas com a justiça de Deus. Buscar a Deus em espírito e em verdade é buscar o Espírito Santo, realizando a vontade de Deus como prova da verdade desta busca. Então, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Buscar o Espírito Santo de forma contínua, dia a dia, e em verdade, praticar os preceitos divinos, ser de verdade um cristão genuíno. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, versículos 23 e 4, diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Salmo 24, versículos 7 a 10, diz o seguinte: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Este texto, ele representa o rei que volta triunfante de uma grande batalha e é aclamado como o salvador de uma comunidade, povo, nação, de um inimigo. Aqui está tipificado o Senhor Jesus como o Rei da Glória, que venceu a batalha contra a morte na cruz do Calvário, que venceu a batalha contra o pecado, porque Jesus ressuscitou e está vivo. Jesus, ele nos concedeu a remissão dos pecados, de nossos pecados, lá na cruz do Calvário. Jesus nos concedeu a salvação. Jesus nos concedeu a vida eterna. Jesus é o Rei da Glória, forte e poderoso, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, o ungido. A Jesus toda honra e toda adoração. O Jesus é o Rei da Glória. Portanto, o salmista termina o salmo
identificando Jesus como o Messias, Salvador e Senhor. Jesus é o Rei da Glória. Concluindo então a nossa aula de hoje. No estudo desta lição, aprendemos que Deus é o Criador e mantenedor de toda a criação. E por isso temos o dever de cuidar das coisas de Deus, com muito amor e alegria. Deus é o Rei da Glória, que rege um reino que precisa ser buscado e vivido segundo um proceder santo e alinhado à vontade de Deus. Jesus é o Rei da Glória, que deve ser aclamado sem qualquer exceção, como nosso Rei, Salvador e Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 6, o anseio da alma por Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.